Fala pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje eu vou reagir à prova de redação, a prova discursiva aplicada no concurso da CGU para técnico. É muito importante você conhecer aqui o perfil da banca e é exatamente por isso que a gente vai fazer uma análise dessa redação. Mas antes, aquele pedido e aquele aviso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. E também clique aí no sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. E se você quer que eu comente algum tema, se você quer que eu fale a respeito de algum assunto, coloque aqui nos comentários também, isso aí vai ajudar bastante o nosso trabalho. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, já faz algumas semanas tivemos aí o concurso da CGU. Hoje eu vou reagir aqui à prova discursiva, a redação que foi aplicada no concurso da CGU para o cargo de técnico. Vamos dar uma olhada aí na tela para você ver exatamente o que a banca trouxe lá como tema de redação. Vale ainda frisar que para quem está fazendo o curso do TJDFT comigo, que também é focado na banca FGV, você sabe que esse é um dos temas que a gente já abordou lá, esse é um tema muito pertinente, que foi cobrado agora no concurso da CGU. No entanto, a gente tem vários outros assuntos, vários outros tópicos que são abordados lá no nosso curso, que também podem ser cobrados aqui. Dá uma olhada aí comigo, olha só. Eu tenho aí o seguinte, a banca FGV, ela costuma fazer isso. Para temas de atualidades, ela costuma trazer esse tipo aí de enunciado. Neste enunciado, a banca vai trazer para você um texto motivador, os textos motivadores da FGV costumam ser bem pequenos, ela ainda vai determinar para você o valor da prova discursiva, a quantidade de linhas, né, nesse caso é a quantidade de linhas máxima que ela determina lá para você, e ela também traz aí para você o tema da redação. Agora você tem que ficar esperto. Uma das coisas mais importantes aqui é a interpretação. Quem é meu aluno sabe, para você fazer uma boa prova discursiva, você tem de interpretar bem este enunciado. Esta é a cara da FGV. Professor, é diferente da prova do CESP? Sim, como você está observando aí, a gente tem algumas diferenças, mas a principal delas é que não há tópicos específicos aí, tenizados em uma prova da FGV, mas você deve ficar atento, porque muitas vezes a banca já até determina o que ela quer que você aborde na sua redação, na sua prova discursiva. Primeira coisa é a leitura atenta deste enunciado. Vamos fazer a leitura atenta, olha lá. A pandemia causou indiretamente uma revolução dos espaços do estudo e do trabalho. A possibilidade de realizar essas duas atividades à distância. Olha só que legal. Tema muito relevante, tema tranquilo de se redigir, mas atenção, tem gente que acha que é só chegar e falar sobre trabalho à distância, educação à distância, não é bem assim. Vamos ver exatamente o que a banca pede. A gente já sabe que provavelmente esse tema versa sobre isso, né? Sobre essas atividades aí à distância. Continuando, essa experiência provocou duas atitudes opostas. A de quem considera dispensáveis as tarefas presenciais e a de quem julga essas tarefas indispensáveis, vendo o trabalho e o estudo à distância como perda de tempo ou de pouca eficiência. Num texto argumentativo, a FGV ela já determina até o tipo de texto que ela quer que você redija. Então aqui é um texto dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que você vai ter de trazer aqui a sua tese, as suas opiniões, as suas considerações sobre o tema. Vai dividir esse texto em parágrafos também, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Redigida em língua culta, isso quer dizer que ela quer que você respeite a gramática. Nada mais é do que o respeito às normas gramaticais. Você deve expressar suas opiniões, olha só. Você tem de opinar, você deve. O dever aqui do candidato é opinar, é expressar ali o ponto de vista acerca do assunto. Isso aqui em uma prova da FGV é muito relevante. Ah, já ouvi falar que eu não posso trazer opinião. Claro que você pode. O que você não pode fazer é, por exemplo, trazer a sua opinião em primeira pessoa do singular. Eu penso que a educação à distância, isso jamais você vai poder fazer. Você vai redigir em terceira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural, como todos os meus alunos já sabem, você aqui também já sabe. Depois, a respeito das... muito importante agora, assinale todos os elementos que são fundamentais aqui neste enunciado. A partir de agora é fundamental você destacar a respeito das atividades à distância nos espaços referidos. Isso quer dizer, nos espaços que ele citou aí no texto motivador, ou seja, no trabalho e também na escola. Então, qual é o tema da redação? É você trazer aqui suas opiniões sobre o trabalho à distância e o estudo à distância.
considerando, sobretudo, ou seja, especialmente, as possibilidades futuras. Então você vislumbrando aqui o futuro. E a gente está num cenário de pandemia. É muito importante você interpretar o texto motivador. Dixon, então vamos lá. O tema da redação é trabalho e estudo à distância? Sim, este é o tema. É a ideia geral, a ideia mais abrangente, a ideia mais ampla. Mas especificamente o que ele quer que eu fale aqui? Cara, a FGV ela costuma soltar vários pontos diferentes que devem ser abordados no texto aqui no enunciado ou no texto motivador. Note o seguinte, aqui ele traz aí uma dicotomia dizendo o seguinte, tem gente que considera dispensável essas tarefas presenciais e tem gente que as considera indispensáveis. Ou seja, você vai ter de falar sobre isso aqui. Você vai ter de falar exatamente a respeito disso. O tema é trabalho e estudo à distância. Mas o que eu vou falar nessa redação? Você vai ter de abordar aqui, com certeza, argumentos aqui que consideram essas atividades dispensáveis e argumentos que consideram também indispensáveis. E ainda, você terá de se posicionar. Você vai ter de se posicionar. Peraí, essas atividades, para mim, são dispensáveis ou não? Claro, focando aqui no futuro. Você já tem que assinalar aqui também, ó, no finalzinho aí do enunciado, as possibilidades futuras. Porque ele pediu para você considerar as possibilidades futuras. Então, qual é o desenho deste texto? Dixon, como eu deveria estruturar esse texto? Entre quantos e quantos parágrafos? Olha na tela aí. Preparei para você também, já, aí uma estrutura adequada para essa prova. Para as provas de 30 linhas, eu penso que você pode fazer um texto com 4 ou com 5 parágrafos. Qual é a diferença? A diferença é que um texto com 4 parágrafos ele vai ter só 2 de desenvolvimento. E um texto com 5, ele vai ter 3 de desenvolvimento. Qual é a recomendação? Para as provas da FGV, eu considero importante você apresentar com 4. Com 4 parágrafos é melhor, porque você vai ver que você vai ter uma prova objetiva mais extensa, com muita informação, e aí você precisa de tempo lá para a prova objetiva. Então faz uma redação aqui um pouquinho mais rápida, com 4 parágrafos. Se você tem 5 parágrafos, você vai ter que pensar em um parágrafo a mais para desenvolver aqui, vai gastar mais tempo também. Mas esta prova, independentemente da quantidade de parágrafos, ela vai ter entre 25 e 30 linhas. Dixon, eu vou fazer 25, 26, 27, 28, 29 ou 30, é isso aí. Para essa prova aqui da CGU. Legal, então pode ter 4 ou 5 parágrafos? É isso, pode ter 4 ou 5. Mas, independentemente do tipo de texto, com 4 ou com 5 parágrafos, vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se tem 4 parágrafos, um de introdução, no meio 2 de desenvolvimento e o último será de conclusão. Se tem 5, o primeiro de introdução, no meio 3 de desenvolvimento e ao fim eu tenho um de conclusão, chegando a 5 parágrafos no total, ou com 4 ou com 5 parágrafos. A minha dica para você é você fazer com 4 parágrafos. Independentemente da quantidade de parágrafos, na introdução você aborda o tema aqui de uma forma mais geral, que são essas duas atividades à distância, o trabalho e o estudo à distância. Essa dicotomia, tem gente que acha fundamental, tem gente que acha que não. E no desenvolvimento? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seja, no parágrafo 2 do seu texto, você vai, por exemplo, destacar aqui por que muitas pessoas consideram a atividade presencial ou essas atividades presenciais dispensáveis. Você vai detalhar aqui, falar, tem gente que considera totalmente dispensável. As empresas podem atender bem, as pessoas podem estudar bem à distância. Ou seja, a atividade presencial é totalmente dispensável, ela só faz a gente gastar tempo e dinheiro. Você que vai para a sua aula, você se desloca, gasta com gasolina, gasta com lanche, por exemplo, quando você pode assistir sua aula aí do conforto da sua casa, sem gastar muito e assistindo a sua videoaula daí. Depois, no desenvolvimento 2, você vai falar porque muita gente considera as atividades presenciais indispensáveis. Não, ó, de fato, tem de ter atividade presencial, seja estudo à distância, seja trabalho à distância, o famoso home office, embora a gente tenha diferença em trabalho à distância, home office, aqui basicamente é a mesma coisa. Ah, então no desenvolvimento 2, no terceiro parágrafo do meu texto eu falaria sobre isso? Exato. E no quarto parágrafo seria a conclusão. Na conclusão, você traria o seu posicionamento, você destacaria. Diante do que foi exposto, entende-se que as atividades presenciais são indispensáveis e justificaria por quê? Ah, eu não sou favorável a isso. Aí você vai lá e faz o seu texto.
Conclui-se, desse modo, que as atividades presenciais são totalmente dispensáveis, podendo isso, e você vai lá e justifica para este tipo de texto, cujo tema é um tema polêmico, é um tema que mereça posicionamento, na conclusão você deve se posicionar obrigatoriamente. Eu dei um exemplo aqui com um texto de 4 parágrafos. Se você vai fazer 5 parágrafos, você pode inserir aqui mais informações. Por exemplo, se você é mais favorável às atividades presenciais, você vai trazer mais benefícios aí em um parágrafo à parte, vai trazer um estudo, vai trazer uma análise, vai trazer uma opinião crítica, vai trazer aqui uma citação de algum jornal, por exemplo, de algum jornalista, de algum estudioso a respeito do tema, um dado estatístico, vai trazer algum conceito, alguma coisa que melhore essas informações, que corrobore os dados que você traz em seu texto. Se você quiser apresentar com 5 parágrafos, a minha dica é para apresentar com 4. Legal? Dixon, olha aqui para mim. Gostei bastante dessa estrutura, acho que eu fiz algo parecido nessa prova. Primeira coisa que eu tenho para te falar, depois desta análise, é que esses argumentos, essa forma aí, essa forma de estruturar o texto, ela não é obrigatória, mas ela é muito bem-vinda. Haverá um padrão de resposta para este texto que vai ser divulgado para vocês? Não haverá. A FGV não costuma divulgar padrões de resposta para temas de atualidades, cuja determinação seja para você elaborar um texto dissertativo argumentativo, que é este caso aqui para um texto de 30 linhas, conforme está determinado lá no edital. A banca não vai divulgar, tal qual ela também fará no concurso do TJDFT para técnico. Não haverá padrão para técnico, porque é assim que a banca atua. Isso está certo? Não, não está certo, mas infelizmente a gente acaba permitindo esse tipo de coisa, os candidatos permitem, o Estado acaba permitindo também, os órgãos contratantes. Isso não deveria acontecer, é por isso que tem de haver uma lei geral dos concursos que discipline todos os direitos e deveres das bancas, de candidatos, entre outros aspectos. Mas voltando ao nosso debate aqui, primeira coisa que eu tenho para te falar é que esses argumentos não são únicos, legal? Não haverá um padrão de resposta específico divulgado para você, mas haverá um padrão divulgado para os corretores. E eu não tenho dúvidas de que o padrão ele vai ter basicamente essa estrutura, ele vai ter basicamente argumentos relacionados a isso. Lembrando que aqui todos esses argumentos deveriam ser voltados para o futuro, você deveria levar em consideração o futuro. Se a gente for levar em consideração o futuro, você sabe que as atividades presenciais elas tendem aqui a realmente ter aí a sua procura diminuída em razão de uma série de questões, como você sabe, especificamente em razão da pandemia do novo coronavírus, em face do cenário atual que a gente vive. Então, se você me perguntar qual a sua opinião a respeito disso, é que a atividade virtual ela ganhou um destaque muito grande nos últimos anos. A pandemia do novo coronavírus ela foi um verdadeiro acelerador de futuros. É muito difícil a gente se distanciar das atividades à distância agora. A procura aqui, pelo menos no nosso curso, pelas atividades online, cresceu assustadoramente. Eu tenho um curso presencial aqui no DF, no entanto o curso está fechado. Pouca gente vem procurando o curso presencial. A maior parte dos alunos procura o curso online. E aí você já tem uma noção. No meu modo de entender, a atividade online é essencial, ela é fundamental. E eu acho que o seu pensamento também é esse. Segunda coisa que eu tenho para te falar é que para uma prova da FGV, você deve se atentar muito, não aos argumentos em si que você vai trazer, mas aquilo que você vai trazer do seu texto para comprovar aquilo que você alega. Fundamente o seu texto, traga dados, traga informações, traga elementos adicionais, cite leis, destaque aqui opiniões críticas a respeito daquele assunto que você vai abordar em seu texto. Tudo isso vai fazer com que você tenha mais justificativa, tenha mais fundamento para explicar para o examinador, para corroborar os fatos que você alega em seu texto. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!